Olá, sejam bem-vindos. Professora Clarice, eu que sou uma apaixonada por história, estou aqui para colaborar com o Cubo. Vamos participar dessa correção das provas anteriores da UEMA até o ano de 2024. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com as últimas avaliações que nós tivemos no vestibular da UEMA, e essas provas, elas corroboram para a gente conseguir perceber um pouco das características e do modelo da prova, principalmente na área das ciências humanas e sociais. Vocês sabem que no caso da UEMA, a gente tem um perfil um pouco diferente do que acontece com outras provas tradicionais, onde não há uma correlação, uma interligação entre as disciplinas das ciências humanas. E no caso da UEMA, a gente consegue perceber isso muito claramente. Então, às vezes, vai acontecer de você pegar uma questão de história, ou de sociologia, ou filosofia, ou geografia, e você não conseguir perceber tão bem que área ela se encaixa melhor. Por quê? Porque as disciplinas, elas estão um pouco mais interligadas do que o que a gente percebe, por exemplo, no vestibular da UFT, onde isso é um pouquinho mais separadinho, né? A gente consegue perceber que está realmente enquadradinhos. As primeiras 5 questões são história, as próximas 5 são geografia. Você consegue perceber essa diferenciação entre as disciplinas. No caso da UEMA, a gente tem um perfil um pouquinho diferente. E aí, se a gente começar pensando no modelo da prova, que é o mais importante para a gente conseguir analisar da forma mais adequada, que normalmente eu percebo que os alunos não conseguem fazer tamanha diferenciação entre as provas tradicionais. E o importante é você conseguir entender o perfil da prova que você deseja fazer. Se você vai fazer uma prova da UFT, você precisa conhecer o perfil da prova. Se você vai fazer uma prova de UEMA, da mesma forma. São modelos um pouquinho diferentes, por mais que a gente tenha uma prova de modelo tradicional. Ou seja, conteudista, que é o foco principal dos alunos que estão numa turma de tradicional. E mesmo aqueles que não estão, mas desejam fazer essas provas, eles precisam entender que o perfil é um pouquinho diferente do Enem, ok? Então, para isso, a gente vai pensar um pouquinho, primeiro, nessa estrutura das questões. Se vocês observarem, a gente peguei um modelo, né, um exemplo simbólico da prova, uma questão específica, e aí qualquer questão da UEMA vai ter essa mesma estrutura, independente da área nas ciências humanas que você esteja analisando. Mas principalmente na área de história, vocês vão ver que todas as questões elas possuem essa mesma estrutura, ela vai ser recorrente em todas elas. Então, é aí que você percebe a importância de responder mais e mais questões do vestibular que você vai fazer. Por quê? Porque você vai se adaptando ao modelo daquela prova. Se você vai fazer uma prova de Enem, você já sabe que o modelo é muito específico. E se você responde muita questão de Enem, você se adapta àquele modelo. Mas no caso das provas tradicionais, aí é que você precisa focar ainda mais na resolução de questões. Por quê? Porque cada prova tem um modelo, tem uma estrutura. Nesse caso da UEMA, a estrutura é essa. Nós vamos ter suporte, enunciado e alternativas. Essa tripartição da questão, ela vai aparecer em todas as questões da área de história. Professor, o que é o suporte? O suporte é o documento trazido como respaldo para que você consiga perceber texto, contexto, lugar, tempo, que são características essenciais dentro da área de história, para que você consiga ter suporte realmente para conseguir responder a questão. Professora, como é que eu consigo perceber esse suporte? Ele sempre vem no início da questão, e aí pode ser texto, imagem, infográfico, mapa. A UEMA é uma das provas que tem uma maior diversidade de suportes, de documentos trazidos para a resolução da questão. Nós temos desde pinturas de época, fotografias antigas, especialmente do período colonial, e aí uma ressalva. Se no ano que você estiver fazendo a prova da UEMA, você tiver obras literárias relacionadas ao contexto histórico brasileiro, seja período colonial, imperial, a tendência é de que eles façam uso dessas obras literárias também nas questões de humanas.
Então, por quê? Porque a gente percebe que eles conseguem interligar as disciplinas de uma forma muito mais ampla do que em outros vestibulares tradicionais. E eles fazem uso disso. A gente percebe uma certa criatividade deles nesse sentido. Então, vocês vão ver uma diversidade significativa de obras, principalmente quando essas obras estão sendo utilizadas lá em linguagens e códigos. Tá? Então, vocês vão perceber que elas também vão poder aparecer nas questões de humanas. A gente vai ver algumas aqui, e aí vocês vão poder perceber claramente isso. Professora, esse suporte ele é bem diversificado. Não adianta vocês acharem que vão chegar lá e vão encontrar só texto, texto e texto. Não. A UEMA tem trazido muitas imagens, há uma recorrência. De certa forma, eles estão tirando um pouquinho mais o texto, e o texto que eles estão trazendo são recortes, tá, de notícias de jornais, e aí eles fazem o comparativo, essa intertextualidade, ela é muito forte dentro da prova de humanas, e eu sei que isso é uma característica de linguagens e códigos, e se você não está preparado para isso, você pode sentir dificuldade. Então, cabe a você responder mais questões, tentar entender o perfil da prova, e é por isso que esse momento ele é tão importante, para a gente conseguir analisar a prova em si. Professora, além do suporte, que pode vir com toda essa diversidade, eu gosto muito das questões da UEMA com propagandas. Então, tem sido um recorte da prova a utilização de propagandas, especialmente aquelas de cunho político, relacionado seja a Brasil, seja a Europa. Então, a gente consegue fazer esse trabalho de interpretação, que eu sei que é onde pega mais no caso dos alunos, porque vocês não passam a vida inteira, né, pegando o documento e analisando o documento. Vocês vão fazer isso para uma prova. E aí, nesse caso aqui, é essencial que vocês não se deixem levar só pelo texto, que vocês consigam perceber que as imagens que são apresentadas nos resumos, nos livros, elas não estão ali de graça. E elas têm sido utilizadas dentro das provas de vestibular, principalmente da UEMA. Professora, aí a gente sai do suporte. Se for um texto, você vai ler, você vai pegar as palavras-chave e, a partir dessas palavras-chave, você vai buscar o que é mais importante para responder a prova, que é o contexto. Eu tenho que saber onde o acontecimento ocorreu, porque normalmente vai trabalhar com eventos importantes dentro do cenário histórico, e aí é claro que você precisa saber lugar e tempo. Não adianta, porque isso é o chão em que o historiador pisa. E como você, numa prova de história, se coloca na posição de historiador, vai analisar, vai criticar, vai tentar compreender, analisar o cenário histórico, você precisa desse suporte, que vem aí através de um texto, de uma propaganda, de um mapa, e aí, através desse suporte, você vai buscar lugar e tempo. A UEMA ela é muito gentil, porque normalmente, no enunciado, ela já te dá lugar e tempo. Então, você já consegue ter o suporte ali de cara, você já se encaixa temporalmente, espacialmente, onde você precisa estar para responder a questão. E aí, as alternativas, elas não vão ser alternativas resumidas. A UEMA, ela tem se aprimorado nisso, principalmente nas questões de história. Vocês percebam aí que a gente tem 5 alternativas, e essas alternativas são alternativas de perfil interpretativo e conteudista. Então, você precisa ter domínio de conteúdo, mas você também precisa ter um trabalho interpretativo bom. É por isso que você precisa responder muitas questões, porque você só ganha esse domínio quando você vai se aprimorando e se adaptando ao perfil dessa prova. Então, a gente já conhece a tríade, essa é a estrutura, e aí a cada questão que eu for resolvendo, vocês vão percebendo que esse perfil, ele vai ficando meio enfadonho. Por quê? Porque para quem já respondeu muita questão da UEMA, chega até a ser chato, porque já está tão acostumado, tão bitolado no modelo da prova, e aí é o que acontece, às vezes você está corrigindo ou respondendo muita questão de um mesmo vestibular, e aí você, não, agora eu vou responder de um outro vestibular. Aí você tem que se preparar também. Por quê? Porque vai ser um outro perfil de questão, uma outra estrutura. E se você não está adaptado àquela estrutura, você pode sentir dificuldade. E aí, às vezes, você tem domínio de conteúdo e vem para o professor. Professor, eu não acertei essa questão, como pode? Eu acertei questões sobre o mesmo assunto relacionadas a um outro vestibular e nesse eu não consegui.
Por que você não conseguiu? Não é porque você não tenha domínio de conteúdo, é porque o perfil da prova é diferente e você não estava habituado a ele. Então, isso pode acontecer. Mas não se preocupe que não é porque você, eu esqueci tudo, eu não sei mais de nada. Alguns alunos ficam com esse nervosismo quando sai de um modelo de prova que está acostumado e vai para um modelo de prova que não responde tanta questão. Então, você pode sentir essa dificuldade. Às vezes, os alunos também ficam naquela, eu vou fazer prova da UFT ou eu vou fazer prova da UEMA. Que às vezes, né, choca uma prova com a outra ou muito próxima, e aí você não tem opção, você precisa escolher ali uma das duas. E aí, optem sempre pela prova que vocês têm mais domínio. Que às vezes eu vejo os alunos só, não, eu vou pelo gosto, eu vou pelo porte da universidade, porque eu quero o curso de medicina lá na UFT, porque eu moro para lá, mas aí eu nunca respondi questão da UFT, ou respondi poucas questões da UFT. E aí eu sou o cara que estava passando o ano inteiro respondendo questão da UEMA. Gente, pelo amor de Deus, por melhor que seja a universidade, não façam isso, né? Porque são perfis diferentes de prova. Não é em um mês que você vai passar ali algumas semanas respondendo algumas questões de história da UFT e você vai achar que está o cara para responder prova da UFT e substituir a prova lá da UEMA, que você passou o ano inteiro respondendo pilhas e pilhas de questões sobre aquela prova. Gente, a gente tem que ter sensatez para entender que não é o nosso gosto. Se você precisa escolher, escolha a prova que você tem mais domínio, que você se sente mais preparado para responder, que você entende a estrutura, que você está habituado à estrutura, porque não é ali coisa de um mês, algumas semanas, que você vai ficar craque naquela prova, não. Então, assim, sejamos espertos. Não vamos pelo sentimento, pelo emocional. Nessa hora é o racional que tem que pesar. É o teu conhecimento que tem que pesar, é o peso daquela prova sobre o teu estudo, tá? Então, tenhamos esse cuidado, porque eu vejo muita gente que agora, nesse momento, está fazendo essa escolha e está fazendo a escolha errada, porque está escolhendo um vestibular que não está tão preparado para fazer. Então, vamos focar naquilo que você tem domínio. Professora, e vamos às questões. A gente vai responder as duas primeiras provas na UEMA de 2021 e na sequência a gente vai respondendo uma prova de 2022, de 2023 e 2024. A gente vai fazer essa sequência. Só de 2021 que a gente está dando esse norte mais especial e a gente vai responder as duas provas. Primeira prova de 2021 já vem aí bem bonitinha, trazendo tudo que eu disse para vocês, né? O gosto da UEMA, que são os recortes temporais, e as imagens. As imagens vão aparecer em todas as questões em 2021. 2021 parece que foi um divisor de águas em relação às provas da UEMA, porque a gente começa a perceber que ela sai daquele perfil mais tradicional de uma prova somente conteudista, né? E aí muito direta, e ela vai migrando para um modelo mais próximo ao perfil interpretativo. E aí, se vocês observarem essa primeira questão, ela já deixa muito claro qual é o contexto. A gente vai ali para a Primeira República, cenário de processo de modernização, e especialmente na capital, Rio de Janeiro. E aí a gente começa a trazer o contexto da época, todo o domínio de conteúdo que vocês têm sobre a Primeira República para conseguir responder essa questão. De cara, nós temos uma charge que já virou moda dentro da prova da UEMA. A gente tem charge em quase todas as provas, tá? Tirando exatas, mas mesmo lá eles já estão começando a inserir um pouco mais de imagens. E aí, nessa prova de história, vocês têm logo uma charge que é, gente, todo livro de história tem essa charge. Não é uma coisa de eu passei o fundamental e o médio estudando o cenário de Primeira República e nunca vi essa charge. Isso é impossível. Quem abriu um livro de história sobre o período de Primeira República viu essa charge. Ela é muito, muito conhecida. A gente pode não conhecer nenhuma charge sobre Primeira República, mas essa que trata do cenário de revolta da vacina é muito conhecida. E aí ele já deixa claro o cenário pelo textozinho que se alia à charge. Às vezes a gente fica assim, não precisava trazer a charge, porque o próprio produtor da questão já deixou claro no enunciado aí
do que se trata, qual o contexto e tudo mais, às vezes se torna irrelevante a presença da charge. Mas a charge, ela pode trazer algumas questões importantes de interpretação que pode te ajudar a responder a questão, encontrar a resposta correta. Se vocês observarem a imagem, vocês vão perceber claramente que a gente tem uma briga bem urbana, né? Nesse caso aí, vocês vão ver que o fardamento, ele está representando os higienistas, os sanitaristas brasileiros, que reivindicaram junto ao Congresso a necessidade de uma vacinação obrigatória para a varíola. E o Congresso aprovou. Só que o problema central não é a aprovação dessa obrigatoriedade em si. A gente sabe que hoje é notória a necessidade de um processo de vacinação, tanto que vocês, quando vão estudar aí para a produção das redações de vestibular, um dos temas mais trabalhados tem sido essa questão da recusa por parte dos brasileiros de levar os filhos para se vacinar, e a gente tem tido retorno de doenças que haviam sido exterminadas dentro do cenário da saúde pública brasileira, e esse é um tema recorrente. Então, por ser um tema atual, a tendência é que a gente possa ver eles em outros cenários. Então, questões relacionadas à Covid pode aparecer. Tá? Então, entendam que não é porque seja uma prova de história que a gente vai falar só do passado e um passado distante, não. Muito pelo contrário. Vocês podem ter essa interligação entre passado e presente. Para quê? Para trazer temas que já estão sendo abordados no nosso dia a dia para o contexto de época. A gente discute o hoje falando sobre o passado. Então, o ontem nos ajuda a entender o que a gente está vivenciando aqui e agora. Né? Essa interligação é muito interessante. E aí, na questão, ele já diz de cara, a charge a seguir ironiza o médico Oswaldo Cruz. Tanto que ele está na linha de frente aí, lutando contra a própria população. Então, o Oswaldo Cruz acabou sendo o bode expiatório da revolta da vacina, né? Porque, como ele estava na linha de frente defendendo a vacinação obrigatória, a tendência é que a população visse ele como o inimigo. Professora, por quê? Gente, entendam bem. Eu estou falando de uma população que não está vivendo só um processo de vacinação, mas um grande processo de modernização. Por quê? Porque é governo do Rodrigues Alves. E o Rodrigues Alves pôs na cabeça que os turistas europeus não queriam vir para o Brasil, porque a nossa capital, o cartão postal do Brasil, estava enfeiado pelos pobres urbanos, né, pela pobreza extremada nos grandes centros urbanos. E ele escolhe o Rio de Janeiro por ser capital, sede, como base para iniciar um grande projeto de modernização. E ele impele o prefeito Pereira Passos a dar voz a esse processo de modernização, que vai ter o quê? Perfil autoritário e excludente. E a revolta da vacina, de certa forma, nada mais é do que a repercussão, do que a consequência mais forte desse processo, desse grande processo de modernização, onde a gente retira a população pobre urbana do centro da cidade e eles vão para onde, professora? Se a gente olhar a topografia do Rio de Janeiro, né, já pegando para a geografia, vocês vão perceber que não tem muito para onde fugir, porque a periferia do Rio de Janeiro ela sobe os morros. Então, o que nós temos é morro. Ou você está no centro da cidade, ou você vai subir o morro. E aí o que acontece? A população expulsa os casebres, os cortiços destruídos, e uma obra que trata desse aspecto é o cortiço, né? Essa obra ela já apareceu em alguns vestibulares, é uma recorrência. A gente gosta de trazer as obras literárias aí do finalzinho do século XIX para o início do século XX como porta-voz desse processo histórico, e aí a gente começa a perceber o quanto essa população pobre urbana ela passa a sofrer com esse processo de modernização autoritário. Eles não foram consultados, eles queriam que as suas casas fossem destruídas. É o que acontece também em Teresina, no Piauí, é o que acontece, claro, cenário diferente, porque no caso de Teresina ocorreu ali no período ditatorial, a gente também tem Santos. Então, várias cidades pelo Brasil afora, ao longo do processo histórico, vão passando por cenários de modernização. E todos eles vão ter esse perfil autoritário e excludente, e a população mais pobre é quem acaba sofrendo com isso. E aí você passa a perceber
o que está levando a esse cenário? Não adianta vocês acharem que é o Oswaldo Cruz o grande problema. Não é. Mas é toda uma política conduzida no início da Primeira República, no sentido de trazer esse cartão postal, trazer turistas para o Brasil. E aí, o Pereira Passos, ele expulsa a população dos cortiços, ele expulsa a população do centro da cidade, constrói avenidas largas e arborizadas, no perfil dos bulevares parisienses, a Paris do Haussmann, que é super conhecida, e ele vai trazer esse mesmo perfil para o centro do Rio de Janeiro, tanto que o Rio de Janeiro vira um verdadeiro canteiro de obras, para que isso pudesse acontecer. Professora, então a gente já tem o contexto, a própria charge, ela já te traz o cenário, mas não adianta você ser superficial e focar só na imagem do Oswaldo Cruz, porque não vai adiantar. Você não vai conseguir responder a questão só com isso. Você precisa ter domínio do cenário como um todo, para entender o que estava acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro, mais especificamente, nesse período. Então, daí a gente já tem o suporte necessário para conduzir uma interpretação das alternativas. E aí a gente vem com aquela mesma pegadinha que vocês já conhecem, que é o enunciadozinho da questão, essa tríade eu já expliquei para vocês, e aí vamos para as alternativas. O que ele diz no enunciado? Ele te ajuda novamente. A revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro, em 1904. Seu estopim foi a campanha de vacinação em massa da população, efetivada pelo governo federal, após a lei que estipulou a vacinação obrigatória contra a varíola. Essa insurreição urbana tem causas mais profundas, entre as quais podem ser destacadas. Então, a gente vai circular esse termo aí, mais profundas. Por quê? Foi o que eu disse logo no início, a gente ainda nem tinha lido o enunciado. Então, fica claro, pela charge e pelo que eu já estava esboçando no início da questão, que não adiantava só falar do Oswaldo Cruz. Você tinha que conhecer mais profundamente todo o cenário que estava acontecendo naquele momento. É o que nós vamos ter nas alternativas. Letra A. As medidas de metropolização com o aumento da oferta de conjuntos habitacionais. Gente, a política de conjuntos habitacionais, ela é uma política bem mais recente, tá, gente? É uma política do regime militar, é lá onde a gente vai perceber a construção de grandes conjuntos habitacionais em várias regiões do Brasil. E eu sei que isso virou moda, né, principalmente conduzidos pela Caixa Econômica Federal. E aí a gente hoje fala muito de conjuntos habitacionais como se o brasileiro tivesse visto essa política em voga desde sempre. E não é, tá? Então aqui a gente expulsa e a gente não vai dar um lugar para essas pessoas morarem. Eles é que vão ter que procurar um caminho para eles. E aí o que sobra para eles são os morros. Eles vão subindo e vão se empilhando, literalmente, com construções inadequadas. A gente sabe que são construções inadequadas, tanto que eles sofrem mais em períodos de chuva e há uma recorrência de desabamento nos morros no Rio de Janeiro, principalmente por causa do próprio perfil das construções mesmo, que ficam em áreas onde, infelizmente, o solo fica mais exposto, e aí o processo de erosão, infelizmente, junto com o cenário de chuvas fortes, acaba levando ao desabamento, e muitas áreas, infelizmente, são fechadas pelos bombeiros. Mas a população continua vivendo lá. Por quê? Porque é mais barato, gente. 1 metro quadrado no centro do Rio de Janeiro, misericórdia, né? O pobre não tem condição de comprar. Então, o jeito é a gente optar pelo que é possível. Professora, mas a gente morre morando nessas áreas íngremes. Eu sei disso. Mas se você é pobre e você não tem condições, você vai buscar o que é possível fazer. Quando é possível fazer e com o que você tem, né, de condições naquele momento. Infelizmente, a população foi obrigada a fazer isso. E as consequências estão aí no nosso dia a dia. O cenário de violência que a gente tem, principalmente no Rio de Janeiro, e a disputa, né, entre milícia, poder público, né, esse cenário, ele é muito forte, principalmente pelo processo de tráfico, que é muito intenso também naquela área. Então, letra A gente já vai tirar de questão, porque conjuntos habitacionais nós não tivemos sendo construídos pelas autoridades. Seria uma opção legal? Seria uma opção legal, né? Mas o governo não fez isso.
Letra B, reformas urbanas. Perfeito, que a gente já falou. Demolição de habitações populares. Perfeito, também mencionamos. E deslocamento da população para os morros, às margens da cidade, na periferia, que é um outro termo muito usual em questões que tratam desse cenário. Então, letra B, perfeita, trazendo todas as características que nós mencionamos. Se você conhece o contexto, você consegue fazer a associação. Não adianta você querer procurar o Oswaldo Cruz nas alternativas, que eu sinto dizer que ele não ia estar aqui, tá? Letra C, vamos ver aí porque os erros, né, que é o mais importante, que às vezes os alunos ficam assim, professora, mas qual é a resposta certa? Digo, cara, ao invés de você procurar as respostas certas, vamos fazer a pergunta adequada? Não é essa a pergunta adequada, né? A pergunta adequada é porque todas as outras estão erradas, professora. Então, você procura os erros. Se você encontra os erros, a resposta correta, ela vai apitar. Né? Vai ser um sino que vai estalar nos seus ouvidos, que é o que você precisa. Você não precisa encontrar a resposta certa. Você precisa descobrir os erros nas demais alternativas. E aí sim você tem confiança para marcar. Porque eu tenho muita gente que vem para mim e diz o seguinte: professor, eu errei essa questão porque eu fiquei em dúvida entre duas alternativas. Isso é tão comum, tão batido, né? Eu ficar em dúvida entre duas alternativas. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer o caminho que eu fiz. Você tem que percorrer este caminho. Se você percorre esse caminho e você consegue marcar os erros das alternativas, você não vai ficar titubeando. E pelo amor de Deus, às vezes os alunos têm a mania feia de dizer, professora, mas a resposta está tão fácil. Meu Deus, eu achei essa resposta tão fácil. Né? E aí, no final, eu acabei marcando outra alternativa no gabarito, porque estava fácil demais, professora. Eu digo, estava fácil demais, cara, não é porque estava fácil demais, é porque você tinha domínio do conteúdo e você sabia, você já estava habituado ao processo, e é por isso pareceu muito fácil para você. E aí você, não, mas como foi fácil, não pode ser essa. Gente, pelo amor de Deus, eu vejo muito aluno errando questão na prova, sabendo a resposta e marcando outra. Por quê? Porque estava fácil, professora. Digo, mas é para ser fácil mesmo. Porque quando você sente a facilidade, você já está habituado, tá? Você já conhece o assunto, você tem domínio, então para você está fácil mesmo. Você descobre muito rápido as alternativas erradas. Aí a letra C tem aí medidas higienistas excludentes. Ok. Com reformas, opa, que aqui nós temos um problema caótico, né? Se as reformas tivessem sido na periferia, tudo teria sido um pouco diferente, né? A gente teria preparado a periferia para receber a população, mas não foi isso que aconteceu, então a gente já cancela essa alternativa por aí. Letra D, as reformas sanitárias. Beleza. Com deterioração das condições de vida dos camponeses que habitavam... Gente, de onde eles tiraram isso aqui, né? Eu estou falando de uma população pobre urbana, porque essa é uma revolta urbana. Então, não adianta você trazer aqui agricultor, camponês, que vão ser referências que nada se encaixam com o processo que nós tivemos no Rio de Janeiro, tá? E a letra E, as políticas imigratórias, gente. O que eu quero? Eu sei que eu tenho muitos imigrantes e eles vão fazer parte dessa parcela pobre, urbana. São eles que vão se tornar aí mão de obra, principalmente para o processo industrial no Brasil. Eu sei disso. E o peso deles é muito maior no início da Primeira República, porque realmente a gente tem uma política de imigração, especialmente com o fim da escravidão. Beleza, até aí eu conheço o contexto. Mas ele continua, com a ocupação de áreas nobres da cidade, empurrando a classe média para a periferia. Gente, sem sentido algum, né? Se a gente tem uma cidade que deseja se tornar cartão postal, quem vocês acham que enfeia a cidade? É óbvio que são os pobres, né? Então, a gente não vai mexer na elite e na classe média que está tentando ali se estabelecer. Então, essa alternativa não faz sentido nenhum. A gente vai de letra B de bola, que é a resposta correta para essa questão. Essa prova de 2021, a prova 1, nós temos aí uma segunda questão que também vai trazer de cara uma imagem. E aí nós temos a imagem de um mosteiro em Portugal, não especifica data,
mas eu acredito que no enunciado ele deva dar mais detalhes sobre o cenário e sobre o que a questão deseja tratar. Por quê? Só pela imagem está muito aberto, tá? Eu tenho a imagem de um mosteiro, provavelmente é uma questão que trata sobre a instituição eclesiástica, a Igreja Católica. Mas em que cenário, né? Como é uma igreja medieval, eu imagino que seja sobre o período medieval, mas a gente precisa ver, porque nas aulas de Idade Média, vocês viram que a Idade Média são 1000 anos, então é uma temporalidade gigantesca. O aluno até treme na base quando você fala de Idade Média, porque é uma temporalidade tão extensa, com uma caracterização que a gente sabe que demanda um esforço maior. Professora, a Idade Média, para os historiadores, em grande maioria, porque nem todos os historiadores concordam com a divisão que foi feita, mas a maioria divide a Idade Média em dois grandes períodos, dois grandes blocos. A Alta Idade Média, período de consolidação do modelo feudal, e a Baixa Idade Média, que é período de crise do modelo feudal, processo de transformações, mudanças, e a Igreja Católica também foi impactada por esse processo de transformações da Baixa Idade Média. E é aí que normalmente os alunos eles sentem uma certa dificuldade na interpretação de questões vinculadas à Igreja Católica, principalmente nos vestibulares tradicionais, onde você precisa ter um domínio de conteúdo muito grande. E os alunos não focam tanto na instituição em si. Mas vamos ver do que se trata, né? Eu tirei aí as minhas breves conclusões só pela imagem, mas vamos ver do que se trata realmente. No enunciado, ele diz: o Mosteiro da Batalha, em Portugal, é uma construção arquitetônica medieval, e aí a gente já entende que o cenário eu acertei, é período medieval, né? Entre as características da Igreja Católica, no período dos séculos 11 ao 15. É aí que a gente pega aluno, né? Você precisa ter domínio temporal. Professora, mas eu passei pelo ensino médio, meus professores disseram que agora as datas, elas não importam tanto, que a gente não trabalha mais, né, com esse processo de datação tão intenso como a gente fazia na escola tradicional, na historiografia tradicional. Eu sei disso. Mas não é por isso que vocês vão esquecer a temporalidade e focar nos acontecimentos sem saber lugar e tempo. Isso ainda é básico para o trabalho do historiador. E ninguém entra no ensino superior sem trabalhar dessa forma, independente do curso que vocês façam. Ninguém faz um trabalho científico, ninguém produz monografia, ninguém faz texto acadêmico sem ter lugar e tempo. Professora, mas eu vou para a área da medicina aqui, que tem a ver com lugar e tempo. Tudo. Você vai precisar ter domínio disso, independente da área. Então, aqui não é diferente. Se eu sei que a Idade Média é dividida em dois grandes blocos, eu preciso identificar qual o período que a questão trata. Por quê? Dependendo do período, a análise é completamente diferente. Se a questão tivesse trazido do século V ao século X, seria a Alta Idade Média, período de consolidação do modelo feudal, a instituição eclesiástica tendo domínio, normatizando tanto a vida pública quanto privada. Então, nesse momento, nesse primeiro bloco, a igreja é a única instituição com peso significativo, que dá certa unidade à vivência em tantos territórios fragmentados depois das invasões bárbaras. Então, a análise ela é outra para o período que foi escolhido no enunciado. Se é século XI ao século XV, o que nós temos? Nós temos um período de crise do sistema feudal. Se o sistema feudal está em crise, é porque as suas principais características estão se esfacelando. Por quê, professora? Pelas inúmeras transformações que atingem a Europa Ocidental nesse período. Aí eu faço aquela bela pergunta. Professora, mas a questão fala sobre a Igreja Católica. Vocês acham que a Igreja Católica ela não passou por um processo de mudanças, ela não vivenciou essas transformações? Gente, é impossível. Todas as instituições,
elas são impactadas por qualquer processo de grande transformação que atinge uma sociedade. Se a sociedade europeia está passando por um processo de transformações que vem com as grandes cruzadas, movimento que possibilitou a retomada das relações comerciais entre Oriente e Ocidente, isso impacta na retomada do cenário urbano, a gente impacta no renascimento comercial, que vai impactar num processo que leva a mudanças de pensamento, de valores para essa sociedade. E se os valores mudam, não significa dizer que esse povo aí vai deixar de acreditar em Deus ou em Cristo, não é isso, não é que o povo vai virar ateu. Foge a isso, tá? Essa sociedade é uma sociedade que continuará acreditando em Deus e em Cristo, mas ela vai passar a criticar a igreja. Essa igreja vai ter que entrar numa nova dinâmica, vai ter que tentar se inserir às mudanças que estão atingindo a sua sociedade. Se a igreja não muda, se a igreja não se coloca numa posição dinâmica dentro do cenário de transformações, e aí nós temos o cenário de contra-reforma, já no século XVI, onde a igreja vai reformulando as suas práticas, os seus valores, no intuito de quê? De se adequar ao cenário de transformações. Se a igreja não pratica essa posição de dinamicidade diante de todas as mudanças, a igreja morre. E a igreja católica, ela tem essa pegada. Vocês têm percebido isso na atualidade com o Papa Francisco. O Papa, ele está tendo uma posição muito mais moderna, muito mais atual em relação a questões que a igreja nem discutia. Tipo, mulher divorciada dentro da igreja. A gente não discutia isso. Por quê? Porque essas mulheres eram taxadas, elas nem comungavam, né? Não pegavam a hóstia sagrada. Então, a gente está tendo aí algumas retomadas de discussões que, para essa sociedade contemporânea, vale a pena se discutir, por causa de todas as mudanças que a sociedade vem passando, principalmente do final do século XVIII para cá, com o processo de revolução industrial, de nova mudança de valores, de práticas na sociedade. A ideia de família mudou, a ideia de amor mudou, a gente está compreendendo a vida de uma forma diferente. E a igreja ela vai tentando se encaixar a esses processos de mudança. É por isso que ela vai se colocando numa posição de dinamicidade. Professora, mas vamos lá, né? Vamos ver o que a questão quer. Nos séculos XI ao XV, cuidado aí, é correto afirmar que se trata de uma instituição. Então, a gente quer o conceito. Que instituição é essa nesse período? Será que se eu fosse conceituar a Igreja Católica lá na primeira fase, do século V ao século X, eu iria conceituar da mesma forma? Não. São duas igrejas que vivenciam realidades diferentes. São sociedades... professor, mas é a mesma sociedade. Eu sei, mas é como se fosse uma outra Europa. Uma Europa lá do século V ao século X é uma Europa fechada, isolada nos feudos, presa ao medo das invasões bárbaras. E eles estavam errados por ter esse medo? Não. E onde é que eles se refugiavam? Na igreja. Porque a igreja normatizava, a igreja controlava. E esse homem e essa mulher medieval se tornaram mulher e homem medrosos. Eles tinham medo do quê? Do pecado, que para a igreja era inato ao próprio ser humano. A gente já nasce pecador. E a todos os dias a gente vai tentando expurgar esse pecado que vem ainda do pecado da Eva, né? A maçã. A Eva é o problema, gente, até hoje. Eva, pelo amor de Deus, para que você fez aquilo, né? Até hoje a gente paga. E as mulheres, mais ainda, porque eram normatizadas fisicamente, psicologicamente, existia um código de conduta para a mulher dentro de casa, no ambiente privado, né? No ambiente íntimo da vida dela com o marido e mesmo fora, como essa mulher deveria se comportar adequadamente, tá? Mas vamos definir a instituição católica num período que é um período de mudanças, de transformações, onde a Europa está se tornando outra Europa. Vamos lá. Letra A. Estática. Gente, os alunos às vezes me perguntam por que errou uma questão. Termos, palavras,
conceitos. Infelizmente, esse domínio vocabular de vocês é uma construção. Então, não é a professora de história, não é o professor de português, não é os professores que vão moldar o seu vocabulário. É você. Quanto mais você lê, quanto mais conceitos você consegue identificar, mais palavras vão entrando para o seu vocabulário. E aí, às vezes, os professores de português, de redação, eles costumam dizer que quanto melhor o vocabulário, mais fácil se tornam as questões de humanas e linguagens para alunos que têm um bom vocabulário. E a própria redação, ela impacta nisso. E eles não estão enganados, tá, gente? Domínio de vocabulário é essencial. Se você não sabe o que significa estática, infelizmente, você não vai conseguir ir para frente, né? Porque ele já diz que, nesse período, a igreja, ela era estática, imóvel, paradinha. Ela nem precisava se mobilizar para nada, porque ela tinha domínio de tudo. Será que uma definição como essa se encaixa? A resposta dessa questão ela era mais simples do que parecia. A primeira palavra em cada alternativa é o que elimina cada uma delas. A primeira palavra, estática, elimina a letra A, que a igreja está num período onde ela não estava estática. Baixa Idade Média, ou a igreja participa, se envolve dentro desse processo de transformações e tenta se encaixar a elas, ou a igreja morre. Então, nesse caso aqui, estática, funcionaria para o outro período, para a Alta Idade Média? Pode até ser que funcionasse o termo estática, mas nesse caso não funciona. Dentro desse período, não funciona. E aí ele continua dizendo, dominando toda a sociedade por meio de ordens mendicantes. Não é que a ideia da utilização de ordens mendicantes seja errada. Nós temos, sim, várias ordens mendicantes aí durante a Idade Média, mas não se encaixa junto ao período abordado na questão, ok? E aí, como, por exemplo, os dominicanos, não vamos nem continuar com isso aqui, que não vai dar certo, porque a primeira palavra, ela já quebra a questão, ela já matou a alternativa. A letra B fala diligente, ok. Diligente é aquele cara cauteloso, ele observa, ele vê o que está acontecendo, então, de todo modo, nós não vamos eliminar a letra B logo de cara, porque diligente pode até ser, né? Está observando, tá? Predominando o pensamento papal. Aí morreu, né? Aí morreu a questão. Por que eu não posso dizer que vai predominar o pensamento papal? Por causa das mudanças. A gente está saindo de um modelo teocêntrico para um modelo antropocêntrico. Nós temos renascimento cultural, nós temos reforma protestante. Então, infelizmente, o pensamento do Papa, ao invés de ser predominante, ele vai passar a ser questionado, principalmente durante os processos reformistas. Lutero, o próprio Henrique VIII, eles vão se colocar contra esse processo. E aí a igreja, ou ela se moderniza, ou ela se encaixa no cenário novo, ou então ela vai ficar parada no tempo e vai acabar perdendo o restante de fiéis. Porque a gente sabe que na Europa, a Igreja Católica tem fiéis, mas o principal reduto deles é a Península Ibérica. O maior reduto de católicos no mundo está aqui. Por causa do processo de colonização, a gente sabe que a expansão da fé católica se deu na região americana. E é aqui onde nós temos mais católicos no mundo, não é na Europa, tá? Então, a alternativa B, nós vamos marcar essa ideia de predomínio do pensamento papal. Não predomina por causa de todas as mudanças, a igreja vai ser questionada. E aí, ele fala do Alexandre, que defendia o direito dos burgueses a enriquecer por meio da usura. E essa questão é muito bizarra. Ela vai longe de ser a resposta correta. Porque se vocês lembrarem um pouquinho, vocês vão saber que o usurário era condenado pela igreja. Essa ideia de enriquecer através do empréstimo a juros, a igreja entendia como sendo você se colocar na posição de Deus. Só Deus vende o tempo. Às vezes os alunos não entendem essa frase. É uma frase comum. A igreja costumava dizer isso. Porque, na verdade,
O agiota, eu vou usar um termo que vocês vão entender bem. O agiota, quando ele empresta juros, ele não está emprestando dinheiro, ele está emprestando o tempo que você vai passar com aquele dinheiro. E ele vai cobrar juros pelo tempo que você passou. Se foi um mês para pagar, se vão ser 6 meses para pagar, se vai ser um ano, quantos anos você vai ter para pagar. Tá? Então, você está vendendo o tempo. Mas para a igreja, só quem controla o tempo é Deus. E você agora é Deus. Então, para a igreja, o usurário ele era condenado, perseguido. Quem vai passar a defender o empréstimo a juros, o comércio de uma maneira geral? A burguesia, dentro do cenário de renascimento comercial e urbano, com essa retomada das relações comerciais entre Oriente e Ocidente, aí sim a gente vai ter uma defesa nesse sentido. E aí as reformas, elas se encaixam como uma luva. Por que vocês acham que o calvinismo ele conseguiu tantos adeptos de uma maneira tão rápida? Porque a burguesia estava em ascensão. Classe social nova, cenário de expansão comercial, retomada das relações com o Oriente. E aí nós temos uma religião que vem defendendo o lucro como uma dádiva de Deus. Gente, era tudo que a burguesia queria, e por isso se encaixou tão bem com os ideais burgueses, e eles vão ter uma conversão assim significativa, muitos adeptos, e de maneira muito rápida, tá? Então, letra A e letra B, fora de questão, a gente já anula por várias situações, né, apresentadas das alternativas. Letra C, opa, que lá vem a palavrinha mágica, dinâmica, procurando dar respostas às demandas urbanas, como, por exemplo, São Francisco, conhecido São Francisco, que propunha uma nova religiosidade, baseada no cristianismo lá das origens e na preocupação com os mais humildes. Bonita essa questão está bonita, está interessante, se encaixa com o contexto que eu venho trazendo desde o início da nossa análise, e aí ela está bonita para ser a resposta correta. Mas vamos verificar as demais. Letra D diz diversificada, unindo o clero regular e o secular. Aí já não pegou bem, né? Clero, todo mundo sabe aqui como é a divisão da igreja, né? Hierarquicamente. Nós temos aí duas bases dentro da Igreja Católica. Nós temos o clero secular, que é esse clero ligado à hierarquia que vocês mais conhecem, que vai do padre até o papa, né? Passando aí por bispo, arcebispo, cardeal e parará, toda a hierarquia que vocês conhecem. E o clero secular, ele está vinculado ao povo. Por quê? Porque o padre é que conhece você. Lá na paróquia dele, é ele que entra em contato com você, contato direto com a comunidade. Já o clero regular, ele não tem esse contato. Por quê? Porque eles estão isolados nos mosteiros. Eles vivem para a prática do conhecimento. E aí eles vão viver baseados em ordenamentos. Ou seja, quando eu falo de clero regular, é porque ele segue regras. O nome já diz, se é regular, segue regras, normatizações. Eles vão ali defender a caridade, o voto de pobreza, de castidade. Não significa dizer que eles seguiram à risca, né, o negócio. Mas a ideia era essa. E eles ficavam isolados nos mosteiros. Muitos dos mosteiros desenvolveram atividades que foram essenciais para que hoje nós tivéssemos acesso a grandes obras da antiguidade, que foi o trabalho dos monges copistas, que é de conhecimento meio que geral, tá? Então, aí ele fala de união de clero regular com secular, no propósito de dominação dos nobres. Aí agora pegou pesado, né? Gente, qual é a camada social que consegue posição eclesiástica e posição política? Pelo amor de Deus, se não são os nobres. Professora, mas pode ter um pobre que consiga. Aí um pobre vai conseguir virar bispo, cardeal, papa. Nunca, né, gente? Vocês sabem que nós tínhamos uma prática chamada simonia durante o período medieval, que é a compra de cargos eclesiásticos. Então, o cara
Ah, eu não quero ser padre, não. Padre é inferior à minha posição. Eu quero bispo. Então, paga mais. Se você pagar mais, você consegue a posição que você quer. E aí você vai ter influência política de maneira significativa. Então, essa alternativa, ela foi se esfacelando, né? Até que ela estava bonita pela primeira palavra, mas aí, ó, aos poucos, ruiu, porque não tem nada a ver com esse período, tá? E a letra E, eficiente. Aí eu boto fé, né? Se a igreja for eficiente, teria havido reforma? Eu acho que a igreja não era tão eficiente assim, não, né? Se fosse por isso, a gente não teria tido expansão do luteranismo, do calvinismo e anglicanismo. Para mim, o mundo da igreja estava desabando, né? Eles ainda conseguiram alguma coisa por causa das grandes navegações e tentaram expandir a fé católica para que ela não morresse. Porque na Europa mesmo, a gente só tinha Portugal e Espanha defendendo a cruz, né? De uma maneira mais intensa. Mas, de resto, eficiente, passou, foi longe, né? Muito longe. E aí ele continua integrando religiosos que se tornaram heréticos. Como assim, gente? Que história é essa? Os quais incentivavam a rebelião dos camponeses. Coisa interessante. Padres rebeldes. Essa é nova para mim, tá? Professora, nós temos rebeliões na Baixa Idade Média? Temos. Mas o Thomas Munzer, ele é reformista, ele não era católico. Então aí a gente tem um probleminha, né? A gente associou a pessoa ao contexto errado, não deu certo. Então nós temos sim, Thomas Munzer é um dos grandes representantes de um dos movimentos reformistas. Esses caras realmente influenciaram os camponeses, que pegaram em armas pelo direito de escolher os seus párocos, por mais liberdade no campo. Então, assim, a gente tem vários movimentos reformistas que foram excepcionais e tiveram um papel significativo na mudança de valores da sociedade nesse momento. Mas religiosos heréticos? Não. Se o cara, ou ele é religioso, ou ele é herético, porque ele já tinha sido excomungado há muito tempo. O Lutero foi excomungado na segunda bula do Papa. Você já imagina, né? Não dá tempo o cara se virar, ser padre e herético ao mesmo tempo. Né? Só se tu estiver enganando a igreja. Senão, não dá. A eficiência, no caso da igreja, aí não deu muito certo, não, né? Então, nós vamos ficar na letra C mesmo, que é a mais arrumadinha, mais bonitinha, dinâmica, né? Novas ordens, trazendo essa retomada do cristianismo na sua origem, tentando se adequar às mudanças no ambiente urbano. São novas demandas, porque nós temos a burguesia ascendente, nós temos o processo de formação das monarquias nacionais, com a centralização de poder nas mãos dos reis, e os reis vão se aliar à burguesia para eliminar impostos, taxações, a circulação de pessoas e mercadorias durante esse período. Então, aí a gente já percebe que se encaixa bem, é a letra C, ok? Professora, essa questão era fácil? Não, ela não era muito fácil, tá? Tinha que ter um domínio amplo sobre a Idade Média, sobre a instituição eclesiástica, para você ir pegando os defeitos das alternativas. Você não conseguiria responder assim de cara. Você iria mensurando o nível de assertividade de cada alternativa, e aqui ia muito da interpretação de vocês, muito mesmo. A interpretação ela era essencial, porque só a imagem do mosteiro não ajudava em nada. Se você não conhecesse a Baixa Idade Média, se você não conhecesse as características da igreja e de todo o cenário da época, com certeza seria uma questão bem difícil para você responder, tá? Então, aqui, domínio de conteúdo era essencial, tá? E vamos à nossa terceira questão, bem bonitinha. Essa é uma questão que eu gostei demais, porque ela vem na vibe de conexão entre contextos e cenários diferentes. Então, cai para um assunto que está sendo recorrente. No ano da prova, realmente esse assunto foi um dos assuntos mais trabalhados, não só na área de história, mas nas áreas de humanas, de uma maneira geral. A gente teve uma discussão ampla sobre essa questão da violência contra a população negra, tanto afro-americana quanto no Brasil. A gente discutiu muito isso. Temos vários movimentos nas ruas
principalmente depois de alguns acontecimentos que, de certa forma, trouxeram comoção social, e a UEMA, ela traz muito isso. A gente precisa estar atento aos destaques do ano da prova. O que nós temos de maiores notícias, o que mais foi trabalhado naquele ano, isso pode vir na prova. E aí, esse ano, esse assunto acabou sendo destaque, porque foi destaque o ano inteiro nos noticiários. A gente falou muito sobre isso, fomos atrás de saber o que tinha acontecido de fato, as cenas foram muito fortes, né? Principalmente no caso da notícia da morte do Floyd, do George Floyd, lá nos Estados Unidos, depois de uma abordagem policial, eu vou utilizar o termo mal sucedida, né? Porque vai que, né? Então, a gente vai dizer aqui mal sucedida, mas a gente sabe que ali houve uma carga, né, um peso do processo histórico norte-americano que foi muito forte. A segregação da população afro-americana é uma recorrência dentro do cenário norte-americano, principalmente ali na década de 50, a década de 60, é a década da luta dessa população por direitos civis, direito ao voto, direito de participação política, né, de integrar, de fato, aquela sociedade. E aí nós temos a primeira notícia, já é a notícia dessa abordagem policial. E aí, na sequência, nós temos o noticiário brasileiro. E aí você consegue perceber que a ideia da questão é fazer uma interligação entre o cenário norte-americano e o cenário brasileiro. Por quê? Porque foram áreas que vivenciaram o processo de escravidão. Por mais que os Estados Unidos tenham vivenciado esse processo de uma forma diferente da nossa, mas a escravidão em si foi uma prática recorrente em todo o cenário de colonização nas Américas. Então, isso nos liga ao que aconteceu lá. Então, dá para a gente fazer essa conexão. São situações recentes? São. Isso inviabiliza uma análise sobre escravidão? Não. E vocês vão ver que a pegada da questão não é necessariamente trabalhar com o cenário do hoje, mas conseguir interligar essas notícias mais atuais com o processo histórico brasileiro e norte-americano. E aí, ele começa a questão. Em 2020, pode-se salientar 2 acontecimentos que chamaram a atenção da mídia. Nos Estados Unidos, a morte do George Floyd, por asfixia numa abordagem policial. No Brasil, João Alberto Freitas. Sendo muito sincera com vocês, não conheci o João Alberto, tá? Não conhecia o João Alberto, não conhecia o que ele passou. A notícia veio aparecer para mim depois que eu vi a questão da prova. Não que eu, professora, não saiba que há uma recorrência de situações como essa. E é aí que você tem que entender. Não é que você precisasse saber quem era o João Alberto ou o que aconteceu com o João Alberto. Não é isso. Mas você precisava ter domínio do contexto em que você vive, de racismo estrutural no cenário brasileiro. Senão era inviável você conseguir responder, tá? Na sequência, o João Alberto, que foi espancado por seguranças até o óbito, após discussão no supermercado. E aí, por que o João Alberto foi espancado? Se ele fosse branco, ele teria sido espancado? Essa é a pergunta que a gente precisaria fazer, porque essa é a discussão na prova. Professora, a prova da UEMA, ela tem uma recorrência em trabalhar com escravidão. É. Por que há uma recorrência em relação a esse tema? Porque o Maranhão, na pesquisa historiográfica, tem um destaque em relação a esse tema. Então, os professores na academia, na universidade, trabalham com temas vinculados à escravidão. E, historicamente falando, nós sabemos que a maior parcela da população maranhense é essa população negra e mestiça. Então, é claro que isso aprofunda a necessidade de continuar trazendo essa discussão para a prova. E há uma tendência, todo ano a gente vê pelo menos uma questão sobre esse cenário. Se não escravidão de fato, mas o contexto relacionado à escravidão, à discriminação. Quando não vem história, vem sociologia. Pode contar nos 5 dedos da mão. Quando não vem história, vem nas outras. Pode ter certeza.
tá? Por quê? Porque é uma questão batida. Vai ter preconceito na prova. Se não é preconceito, é o conceito de discriminação, é o conceito de racismo. Vai aparecer isso na prova de humanas, tá? A citação, notícia 1, diz: segundo advogados da família Floyd, o exame apontou para a compressão do joelho policial sobre o pescoço, cortou o fluxo de sangue para o cérebro do ex-segurança. Além disso, o peso sobre as costas da vítima dificultou sua respiração. Imagens gravadas pela ação policial mostraram Floyd já algemado, dizendo que não conseguia respirar. Muito triste, né? A frase, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, foi dita várias e várias vezes por ele ao longo da filmagem. Tornou-se um dos símbolos das manifestações que se espalharam pelos Estados Unidos e pelo mundo. Isso aí é conhecido nosso, né? Foi comoção, não foi só norte-americana. Acho que o mundo todo parou para o que estava acontecendo, para ver, para discutir, para criticar o que estava acontecendo nos Estados Unidos naquele momento. Notícia 2. Homem negro morre após ser espancado em supermercado de Porto Alegre. Isso me lembra uma outra notícia, que foi a notícia de que o seu Jorge, na mesma cidade, eu estou falando do seu Jorge, cantor conhecido mundialmente, ator conhecido mundialmente, brasileiro renomado, não só aqui, mas fora do país, foi expulso de um restaurante em Porto Alegre. Então, é uma outra notícia que foi veiculada recentemente, e é uma notícia que a gente acabou difundindo muito pelas redes sociais e passamos a criticar. Então, infelizmente, essa é uma realidade que a população negra ainda sofre nesse país de uma maneira muito intensa. E por mais que o brasileiro se ache muito cordial, até a forma como a gente fala, como a gente se expressa, carrega esse racismo estrutural, infelizmente. E aí ele continua, né? Nesse supermercado, o rapaz aí, o João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, morreu na noite de ontem após ter sido agredido por 2 seguranças. Um deles, PM temporário, fora de serviço, no supermercado, na zona norte de Porto Alegre, às vésperas do feriado da consciência negra. Gente, que ironia, né? Os agressores foram presos, suspeitos de homicídio doloso. Não foi homicídio culposo. E graças, né, pelo menos nesse momento, os juízes entenderam que, de fato, não foi sem intenção. Aí teve grande intenção a agressão. Quando ela foi praticada, eles correram o risco. Por correr o risco de machucar, né, de vitimar uma pessoa, aí entra como homicídio doloso, e não como culposo, quando não há intenção de ferir, de machucar, tá? Então, aí a gente entende que, infelizmente, essa é uma situação recorrente no cenário brasileiro e norte-americano. A questão dá luz a esse cenário, e ela não foca só em história, foca em todas as ciências humanas. Então, é uma questão bem aberta. Ela não precisava ser respondida só com conhecimento histórico, mas o conhecimento histórico realmente te ajudava, tá? E aí ele diz, esses 2 casos, à luz dos estudos das ciências humanas, estão. Será que Brasil e norte-americanos, Estados Unidos, estão desconectados do cenário ligado ao preconceito, ao racismo? Não. Nós estamos interligados por todo o processo histórico vivenciado nessas regiões, tá? Não adianta a gente achar que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, a gente não vive aqui. A gente vive sim, tá? É uma realidade bem próxima ao que acontece lá, né? Então, todas as alternativas que identificarem que não há relação entre Brasil e Estados Unidos no que diz respeito ao racismo, nós vamos eliminar. Essa daqui, colegas, era uma questão dada, né? Porque a letra B de bolota, ela já se auto-elimina pela primeira palavra, distantes. Não tem nenhuma ligação, pelo amor de Deus, não vão trazer, né, 2 textos, 2 notícias que tratam dos mesmos aspectos e não haja ligação entre eles, por favor, né?
Você vai continuar lendo uma alternativa dessa que já se estrangulou pela primeira palavra? Gente, vamos ganhar tempo, né? Pelo amor de Deus, misericórdia. Não vou nem ler a letra A, vou deixar ela por último, porque a palavra dela, a primeira, está correta. Não sei o restante, mas a primeira está correta. Vamos procurar outras palavrinhas aí erradas. Letra D e letra E, nós já eliminamos pela primeira palavra. Desligados e distantes. Distintos, né, nesse caso. Professora, distintos são tão diferentes assim? Eu achei que não, porque eu achei que, bateu, né, como uma luva, os dois acontecimentos bem próximos, a situação muito parecida, envolvendo atitude policial, por mais que no caso do Brasil fosse um policial, um PM temporário que tivesse fora do horário de serviço, mas já dá luz a uma situação muito próxima ao que se passa também nos Estados Unidos. E aí, nós temos o quê? 3 questões eliminadas. 3 alternativas já foram embora pela primeira palavra. Aí sobrou para a gente letra A e letra C. Vamos ver a letra C? Conectados, mostrando que as forças policiais e de segurança agem de forma violenta, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, apresentando agressividade contra os cidadãos das mais diferentes camadas sociais. Aí eu pergunto a vocês andam vendo branco sofrendo violência policial? Eu vou tentar pegar aqui pela minha memória. E olha que eu tenho um bom domínio de história, mas não me recordo de uma violência tão extremada contra um cidadão branco no meio da rua. Ou, principalmente, num ambiente público como um supermercado. Professora, mas existem situações de agressão? Não estou dizendo que não existe confusão dentro de supermercado. Temos muito. No Maranhãozinho gosta, né, de uma confusão. É final de balada, aquela Imperatriz do Maranhão é pesada. Rapaz, vaquejada lá, termina bem, eu só vejo os vídeos, né? E aí, mas assim, na hora da confusão, colega, não importa se é branco, se é negro, se... o pessoal tá lá, entrando na confusão, é a bebedeira que vale. Mas no cenário brasileiro, de uma forma geral, e nos Estados Unidos, vamos ser sinceros que não há diversidade na agressão, né? Essa agressão é uma agressão dirigida a um setor muito específico da sociedade. É a camada pobre, de periferia e negra. São eles que majoritariamente sofrem com essa violência policial, essa violência urbana, tá? Que é um termo que tem sido muito abordado na prova de sociologia e que vocês têm que estar ligados. Então, a letra C, ela estava bem bonitinha, ela vinha bem arrumadinha, bem gostosa, mas aí o finalzinho dela ferrou, né? O finalzinho dela ali, diferentes camadas sociais, a gente, circula e veta, porque não tem sentido. Eu estou crendo, Clarice, estou crendo, que é a letra A. Mas vamos aqui ter certeza, né? Interligados, mostrando o racismo estrutural nos Estados Unidos e no Brasil. Resultado da escravidão e do preconceito racial, desde a colonização até hoje, dispondo essa população de menos oportunidade de acesso ao ensino superior e a bons empregos. Gente, perfeita. Resposta completinha, com todo esse processo interligando passado e presente. Clean. Essa é uma perguntinha clean. Aqui, o cara podia não saber nada sobre Estados Unidos e Brasil, nada sobre escravidão, mas encontrar a resposta certa estava muito fácil, né? A professora, mas a alternativa era enorme, as alternativas eram muito grandes, né? A UEMA, ela tem isso. Às vezes ela está trazendo uma única questão em cada página, porque as questões é já para deixar o cara meio nervoso. Ali de cara, ele... Meu Deus, que questão grande, uma página inteira, para que isso, Senhor? Aí tu vê imagem, texto, as questões, as alternativas enormes, e aí já te dá aquela pressão. Meu Deus do céu, será que eu consigo? Será que eu consigo? Mas não se preocupem não, ali é para você ter mais espaço mesmo. A diagramação da UEMA eu gosto bastante. É melhor do que a diagramação do Enem, gente, pelo amor de Deus. É um espacinho miserável, tá? Terrível, é mínimo, né? O cara quer colocar ali umas palavrinhas, quer circular, quer fazer umas brincadeirinhas que nos ajudam, né, realmente a responder,
mas fica meio difícil, porque a diagramação dela ali é uma diagramação meio, sabe, de gente que mão fechada, né? E aí a UEMA não, ela faz uma diagramação bem legal, traz as imagens num tamanho maravilhoso, que é uma outra coisa que eu gosto muito da prova, que é você fazer uma prova com um monte de imagem, em preto e branco, mapa em preto e branco, tudo em preto e branco. Colega, força amizade, né? Principalmente na área de história e na área de geografia, não ajuda. E a diagramação da prova da UEMA, toda coloridinha, tudo bem feitinho, eu tenho gostado bastante. Eles têm melhorado muito de uns anos para cá em relação à diagramação da prova deles. E ajuda, vocês têm espaço para escrever, para marcar, para, né, as alternativas, para ver bem, analisar as imagens com cautela. Então, assim, aproveitem o tempo de prova, aproveitem a diagramação da prova, que ajuda a gente, né, na possibilidade de você estar lá mastigando palavra por palavra, porque elas têm um peso na hora da interpretação, tá? E assim, vamos a, eu acho que é a última questão dessa primeira prova. Normalmente as provas da UEMA nós estamos deixando as questões de história entre 4 e 5 questões, no máximo, estourando, é o que nós vamos ter. Nas últimas provas, eles até diminuíram, né? Tá ficando só 4. Antes a gente tinha mais. Agora a prova de história está um pouquinho mais reduzida, eles estão trazendo mais questões de filosofia para se equiparar à quantidade de questões de sociologia, e aí a gente tem visto diminuindo aí o número de questões de história. Mas aí varia de ano a ano, a gente sabe disso, mas as últimas provas realmente a gente teve menos questões de história. E aí lá vem a batida do momento, que é a história do Maranhão, né? Não dá para vocês irem fazer uma prova no Maranhão, de um vestibular do Maranhão, sem saber nada sobre o Maranhão. Por favor, né? Aí você também quebra a pessoa aqui, né? Não dá. Ah, professora, mas eu vou fazer o UFT. Diga, mas para que tu ficou estudando história do Maranhão, cara? Tu passou parte do ano estudando história do Maranhão para fazer a prova lá da UFT, que não vai ter uma questão sobre o Maranhão. Engraçado isso, né? Não dá, gente, não dá, cara. Se tu tá estudando para aquilo, foca no que tu tá estudando. Não dá mais tempo tu ir pensar em fazer o FT e lá a história do Tocantins. Tu vai deixar para estudar no final? A gente revisa, é claro, né? A gente sempre revisa para os nossos alunos. Mas revisão, o termo já diz, é revisão. O cara já estava trabalhando com isso desde o início do ano. Então, não vamos se prender ao que você não tem domínio, por favor. E aí vem uma questãozinha de história do Maranhão, que é típico, né? Nas últimas provas a gente quase não teve, mas pode voltar, tomem cuidado, tomem cuidado. 1 ano, 2, sem questão de história do Maranhão, é um perigo, porque quando vem uma questão com um perfil diferente, eles tiveram tempo, então, ó, tem que tomar cuidado. Tem aí pelo menos 2 provas sem questão de história do Maranhão. Então, agora é bom a gente ser cauteloso. Professora, questão aí, a colonização do Maranhão deu-se por meio de 2 frentes distintas. Sendo muito sincera para vocês, essa questão o cara não ia conseguir responder se ele não tivesse estudado a história do Maranhão. É a sinceridade, tá, gente? Não tinha como responder. Ou o cara errava, ou ele acertava na sorte. Tem gente que é sortudo, vou dizer que não. O cara vai lá, pá, eu acho que é essa, e acerta. Mas, assim, certeza mesmo, fazer com confiança, só quem tivesse realmente revisado a história do Maranhão. Por quê? Porque a gente não estuda as frentes de ocupação do Maranhão no ensino médio e no pré-vestibular, só se você tiver aulas específicas sobre história do Maranhão. Se não houver aulas específicas sobre história do Maranhão, você não vai ver as frentes de ocupação do Maranhão, eu sinto te dizer. Professora, mas a gente vê as frentes de ocupação do sertão de dentro. Que legal, que bom. Já te ajuda, é um norte, mas não te dá abrangência para entender quais foram essas frentes de ocupação. A questão, de certa forma, ela te ajuda no enunciado, mas ela não vai te dizer, ela não vai te dar a resposta. E aqui eles vão pedir que você saiba qual é uma das frentes de ocupação. Ainda bem que eles não pediram a mais difícil, eles pediram a mais fácil. Professor, o que ele vai dizer? Que nós temos 2 frentes distintas de ocupação, de povoamento e ocupação desse território, propiciando especificidades nas bases socioeconômicas do norte e do centro-sul do Maranhão, ou seja, do litoral e do sertão. A frente interiorana
responsável pela ocupação do sertão maranhense, teve como características o caráter. Aí vamos lá. O que a questão te disse? Não te disse quase nada. Você tinha que saber que nós temos duas frentes de ocupação, uma litorânea e uma interiorana. Tá, mas e aí? Daí para frente, professor, o que é que eu faço? Você realmente tinha que ter domínio de conteúdo, né? Não ia adiantar muita coisa. Frente litorânea, frente de ocupação que começa com os franceses, que chegaram primeiro até essa região, começaram a formação de aldeamentos missionários, se conectaram com os indígenas, tanto que isso que é o que dificulta o processo de controle, de domínio por parte dos portugueses. Os portugueses tiveram que expulsar os franceses para poder passar a ter controle sobre a região e tiveram que matar muita comunidade indígena, porque os indígenas eram aguerridos nessa região aí, o negócio era pesado. Ainda hoje nós temos umas tribuzinhas aí por dentro, tem gente que gosta de dar uma passeadinha aí no interior do Maranhão e ainda vai encontrar uns remanescentes, não fiquem de olho, porque o povo é pesado. Eu morava em Imperatriz, o povo só falava todo dia, professora, tem uns indígenas lá na BR, professora, e eles estão colocando uma linhazinha da BR, o cara ou para, ou ele se ferra, professora. E aí os meninos falavam tanto disso, eu nunca cheguei a encontrar, né? Mesmo viajando de Teresina para Imperatriz tantas vezes, isso nunca aconteceu comigo, mas o imperatrizense fala disso com a naturalidade, né? É tão comum viver essa realidade que a gente até se espanta, quem chega e é novo na região. Mas nós tivemos aí duas frentes, essa frente litorânea, ele já destaca no início do enunciado, mas não é dela que ele quer falar. Ele quer falar da corrente que leva até o sul maranhense. E aí, um presente para a Imperatriz do Maranhão, né? Porque aí subentende-se que o aluno de Imperatriz, ele não vai errar essa questão, não é? Porque ele mora em Imperatriz, região que foi ocupada graças a essa frente interiorana. Então, desse jeito aí, eles disseram assim, ó, é responsabilidade do aluno da casa acertar essa questão. É uma questão que ela é proposital para os alunos que vêm de fora. Aluno que vem, né, de outras regiões, sul, sudeste, mesmo no norte, ele se depara com a questão dessa, se ele não tiver estudado especificamente a história do Maranhão, ele não vai acertar, cara. Ele não vai acertar, porque aqui é para privilegiar, e eu acho legal mesmo, privilegiar os alunos maranhenses, que são da casa e que têm que ter os primeiros lugares do vestibular mesmo, porque são da casa. Então, vocês têm que defender mesmo o peixe. Vocês são o peixe da casa, gente. Então, o peixe da casa tem que ganhar. É vocês que têm que acertar uma questão como essa. Vocês não vão deixar isso nas mãos de quem vem lá do sul-sudeste acertar uma questão sobre a casa de vocês, porque essa ocupação aqui foi no sul do Maranhão. E que ocupação é essa? Gente, essa é uma ocupação pastoril, tanto que essa corrente de ocupação ela é também chamada de corrente pastoril ou interiorana. E aí eles vêm como vêm ali dos limites do território baiano, e eles vêm passando pelo Piauí para chegar até o sul do Maranhão. E eles vêm desenvolvendo que atividade? A atividade pastoril, o nome já diz, é pecuária, colegas. E não é uma atividade desenvolvida pelas autoridades, pelo governo, com financiamento da coroa, nada disso. São os próprios ribeirinhos que vão saindo das regiões ligadas ao São Francisco e vão se deslocando pelo sul do Piauí até chegar ao Maranhão. E eles vão desenvolvendo a atividade pecuarista. Então, é o quê? Uma corrente privada, porque não é uma corrente financiada pela coroa portuguesa, e eles vêm com a atividade pecuarista como sendo base para o processo de ocupação, de desenvolvimento, tanto da economia, quanto do próprio processo de domínio territorial na área. Então, gente, a tua questão, né? Vamos às alternativas? Não tem para onde você fugir. É só encontrar a alternativa que trata de uma corrente pastoril. Eu acredito que não tenha muitas aí. Letra A diz, oficial de expansão, sob controle do Estado português. A questão já morreu aí. Controle do Estado português. Não, gente.
São os próprios ribeirinhos, são os próprios colonos que vão desenvolvendo esse processo de ocupação, principalmente no Piauí e no Maranhão, ok? E aí eu não vou nem continuar, porque ele vai continuar dizendo o quê? Base econômica no extrativismo de drogas do sertão. Não é que o Maranhão não seja destaque em relação às drogas do sertão. O Maranhão é destaque, sim. Historicamente, o Maranhão sempre foi uma região pobre. E a principal atividade desenvolvida lá acabou sendo a de coleta de drogas do sertão, em muito dominada pelos jesuítas, que controlavam boa parte da mão de obra indígena. Eu sei disso, mas o início da questão trata de um processo que aconteceu de maneira oficial, desenvolvido sob controle do Estado português. Isso é falso, não tem como a gente marcar essa alternativa. A letra B tá bonita, não tá não, gente? Privado da conquista, a base econômica na atividade da pecuária, a violência contra as tribos indígenas para a ocupação do território. Perfeito, perfeitíssimo, né? Essa alternativa. Vamos só verificar as demais para a gente concluir. Letra C diz, missionário de ocupação. Gente, seria missionário de ocupação se fosse a primeira corrente, que é a corrente litorânea, mas aí eles teriam que fazer destaque aos franceses, que foram os primeiros a chegar nessa região e deram início a um processo de contato com as tribos locais. Não sendo, a gente não tem como continuar. Nesse caso específico da corrente interiorana, não se encaixa, a gente vai deixar de lado a letra C. Letra D, mercantil exportador de exploração de campos naturais. Que negócio bizarro, eles uniram um monte de palavrinhas que pareceu bonito. Eu tenho certeza que o aluno que não estava preparado para uma questão de história do Maranhão, ele olhou para essa questão, gente, que coisa bonita, mercantil, explorador, exportador de exploração. Gente, que coisa bonita, deve ser isso mesmo, né? Um termozão que é para dar a impressão de que a questão ela está trazendo aí o jargão econômico. Imagina, gente. Campos naturais, que história é essa, pelo amor de Deus? Base econômica ligada ao quê? Canadeira, comércio interno de escravo. O Maranhão foi a região que mais sofreu com falta de escravo. Lá nós temos uma revolta colonial, porque eles não conseguiam escravo de origem africana, e aí a coroa portuguesa resolveu decretar o fim da escravidão indígena. Aí, colega, falsa amizade, né? Maranhãozinho penoso, mal recebia escravo, a coisa complica. Então, não tem nada a ver isso aqui. Imagina no início ainda da ocupação do Maranhão. Escravo de origem africana é raridade, né? Raridade. Letra E, espontâneo. Gostei disso. Espontâneo de ocupação do território. A base econômica na exploração agrícola. Mão de obra... Aí ferrou, né? Mão de obra livre e assalariada. E também a bagaceira, né, gente? É processo inicial de ocupação, eles vão utilizar mão de obra indígena. Gente, eu vou chegar ainda no século XVIII falando de mão de obra indígena no Maranhão, para vocês terem uma ideia de como o Maranhão era sofrido em relação a essa questão de mão de obra, de falta de mão de obra, tá? Então, trabalho assalariado. Não vale de trabalho assalariado no período colonial, gente, pelo amor de Deus. Vamos falar de trabalho assalariado quando? Nem no período imperial nós vamos falar de... Vamos passar o século XVI, XVII, XVIII, XIX, sem falar de trabalho assalariado. Só no finalzinho do período monárquico é que a gente começa a falar de trabalho livre por causa da chegada dos imigrantes europeus, e aí sim eles vão passar a defender isso aqui, ó, salário, porque eles vêm da Europa, e na Europa a gente já tinha um processo trabalhista em andamento, tá? Até legislações já estavam sendo promulgadas, então não se encaixa em nada com esse contexto aqui. Então, gente... uma boa beleza para o maranhense acertar assim de cara, letra B de bola, resposta correta, assim, sem sombra de dúvida. O aluno maranhense não pode errar uma questão dessa, porque vocês são alunos da casa.